Somos o menor podcast do Estúdios Flow, precisamos muito da sua ajuda. Mas é isso aí. Vamos trabalhar então? Esse era o meu lance. E aí eu não tinha um plano exatamente de como que isso ia acontecer. Mas aí depois que eu conheci comédia, eu comecei a querer ter um programa mais diverso, não só sobre futebol. Mas eu queria ser apresentador de rádio. Esse que eu queria ser. Não era nem comentarista, nem narrador, nem repórter. Era apresentador. Apresentador. Esse era o meu lance. Legal, legal. E aí você montou o Saco Cheio. Saco Cheio começou em 2012. O que eu tava fazendo? Eu ainda não tinha conseguido trabalhar nessa rádio que eu queria, mas eu queria muito trabalhar em rádio. E aí, lá por, 2010, eu conheci comédia. E aí, eu já queria trabalhar com rádio, eu conheci comédia e fiquei fissurado e, puta, eu quero fazer algo parecido. Aí ficou essas duas forças em mim. E em 2012 eu pensei, quer saber, cara, eu vou pegar esse microfone e eu vou fazer o meu programa de rádio misturando as coisas que eu gostaria de fazer no meu stand-up. É isso que vai ser. Era basicamente isso. Eu tinha umas coisas anotadas, assim, que eu queria fazer no palco. Só que não existia stand-up lá no Sul. Entendi. Não tinha Você nada. não tinha o palco. Não tinha palco. Eu pensei, quer saber, cara, eu vou pegar esse microfone aqui, que era aquele microfone do Windows, lembra? Fininho, assim, bem, bem velho. E eu comecei a falar as coisas que eu imaginava que eram engraçadas, né, na época. Eram uns podcasts de 15 minutos. Ah, que legal. Aí eu jogava lá no SoundCloud, sabe? Então, aí é bom até explicar pra galera, né? Que a galera aí mais nova tá acostumada com esse formato nosso aqui, né? Sim, sim. Mas tem o podcast, vamos dizer assim, raiz, né? Tem o podcast raiz, que é esse aí, que é o áudio, né, cara? O negócio era tão raiz, cara, que não existia site para hospedar podcast, não existia plataforma para hospedar, não existia nada. Já tinha o Jovem Nerd, já tinha o Não Ovo, eu acho. Tinha alguns já no iTunes, assim, mas tinha que fazer por conta própria, né? E eu não sabia como botar o podcast no iTunes, então o negócio era tão arcaico, meu, que... Tinha o tal do feed, RSS, aquelas coisas, né? Mas era mais arcaico ainda, porque eu descobri um site que se chamava Podomatic, que ele era especializado em podcasts. Tu pagava um plano e tu tinha acesso a uma plataforma, tu botava teus programas lá ilimitado, né? Mas tinha uma versão free, só que a versão free tu tinha, direito a 100 minutos. Passou dos 100 minutos, tu tentava dar play no episódio, surgia a voz de um cara falando this podcast, não sei o que. Entendi. Pay for the... blá, blá, mandando tu assinar. Aí que eu comecei a fazer, eu postava um áudio rápido de 10 segundos falando, pessoal, o podcast de hoje tá no link aí embaixo. Tá? Aí no link embaixo era um link que mandava pro Mediafire. Lembra do Mediafire? Lembro. E aí tinha uma pasta. Aí o cara baixava o arquivo, baixava, o MP3, botava no MP3 Player no e MP3 ouvia. Player, exatamente. E aí eu tinha uma pasta lá com os podcasts e aí no Mediafire ele te dizia quantos downloads tinha, né? Então tinha 200, aí começou a ter 300. Ter uma estatística ali, né? Aí, Analytics, né? Começou a ter 500, começou a ter 800, começou a ter 1000. Caramba! E aí quando eu percebi que tinha gente ouvindo, eu fixei toda sexta-feira eu vou fazer esse programa. Entendi. E até hoje, toda sexta-feira, tem esse programa. Que legal. Então, o negócio era muito arcaico. Era Mediafire, o cara baixava, botava no MP3 Player. E se eu não postava, os caras ficavam putos. Meu. Cadê o podcast? Então, e isso é demais, né, cara? Para o pessoal que não sabe, até nem por que chama podcast, né? Porque esse nome não é à toa, né? Que é por causa do iPod, né? Por causa do iPod. Por causa do iPod, né? Que os caras criaram para... Que pod é do sistema deles e cast era o quê? Eu não lembro direito o que era. Era áudio para o iPod, Isso, era um bagulho assim, né? É isso mesmo. Que era para ser uma rádio independente, né? Isso. Tipo o YouTube, que é uma TV independente, o podcast era isso, né? Só que quem faz assim desde essa época aí, eu tenho também. Você tem o Saco Cheio, né? E tem o A Deriva aqui. Eu tenho um podcast meu também que é só áudio, chama Horizonte de Eventos. Maravilhoso. Só áudio é delicioso. Que é só sento ali, falo meia hora tal. Não faço esses gigantescos, não. Falo meia horinha ali. Meia hora é o tempo do cara pegar um busão, ir pro trabalho, entendeu? Pegar o carro, ir para um lugar e vai ouvindo. E assim, o meu não tem tanto acesso, não tem mesmo. Mas, cara, o pessoal... E ele tá meio parado. E o pessoal tá me cobrando, cara. E eu acho isso legal pra caramba. Sim, entendeu? Sim. O áudio ele tem um poder muito mais legal do que a imagem. O pessoal que estuda fala, né? Que ele mexe, né, com os sentidos ali, né?
Eu sempre falo isso, cara. Se tu quiser ter uma experiência real daquele podcast, seja o A Deriva, seja esse aqui, seja o Flow, seja qualquer um que o cara gosta, ouve só o áudio e entende o que tá acontecendo ali. É uma experiência muito mais legal. É muito mais legal. Eu sou reacionário nesse sentido. Eu queria que voltasse, mas não vai voltar, não tem o que fazer. Não, mas eu acho que nem acabou, né? Por exemplo, o Jovem Nerd tá aí, né? Até hoje. Com o programa deles e tudo. Um que eu participo também, que eu vou até trazer o pessoal aqui, que é o SciCast, entendeu? O SciCast, a gente tem um programa que é todo dia, chama Spin de Notícias. Que é só de notícia científica, 15 minutinhos, entendeu? Legal. E a gente tem um grupo gigantesco. Então tem o pessoal que fala de biologia, eu que falo de astronomia, tem o Pena que fala de física. Então é legal pra caramba, que todo dia tá ali. E tem uma ediçãozinha tipo de rádio, tem com uma vinheta? ediçãozinha, tem vinheta, tem sonzinho, tem tudo, cara. Legal. Isso aí é legal demais, cara. Isso aí é muito legal. Sabe que no Spotify eles estão tentando trazer essa vibe de rádio de novo. Tem umas playlists que é como se fosse rádio. Todo dia de manhã eles lançam. Que aí, assim, tem um bloco de notícias que eles gravam, né? E aí, no intervalo que tocaria músicas na rádio tradicional, ele toca as tuas músicas favoritas ali. Eles criam uma playlist. Aí, meio que automático já. Aí depois volta pra mulher lá falando as notícias e tal. Eles tentam simular esse negócio da rádio já. Já tá rolando esse negócio. Mas não é tão legal quanto ouvir ao vivo o negócio. Porque rádio, cara, olha que negócio, né? Veio a televisão, o pessoal pensou que ia acabar o rádio, né? Manteve, né? Veio a internet, pensaram que ia acabar o rádio. Tá aí. Então o rádio, ele tá sempre, né, cara? O rádio é foda. O rádio é do caralho. Porque tem essa... Eu acho que quando tu ouve só a voz da pessoa, tu se identifica com ela de verdade. Porque se a pessoa nos enxerga, eu, por exemplo, o cara já criou uma barreira por causa do meu visual, deu a mesma coisa e tal. Se o cara ouvir só a voz, ele vai só na essência daquele ser humano. E aí ele tira todo o preconceito que ele pode ter, ou qualquer julgamento e tal. Então, por isso que o rádio traz essa fidelidade do ouvinte, sabe? Com certeza. É muito legal. É muito legal mesmo. E aí o Saco Cheio começou fazendo o quê? Comédia? Colocando seus textos ali? Então, aí eu tava fazendo faculdade de jornalismo nessa época. E aí eu descobri que para trabalhar em rádio tinha que ter DRT de radialista. Além de estar fazendo o curso, tinha que tirar o DRT, que é a habilitação para o pessoal entender. A licença para poder exercer aquela profissão. Aí eu fui fazer o curso de radialista. Era um mês, aquele intensivo, um mês. E lá eu comecei já meio que inspirado pela comédia que eu estava consumindo na época, comecei a observar o lugar e tal. E eu lembro que tinha umas velhinhas lá, que tipo, a vida já tinha passado. Puta crueldade, vou falar agora. Já tinha passado a vida e elas estavam tentando dar aquele suspiro final, sabe? De achar uma nova vocação na vida. E eu enxerguei aquilo e eu comecei a pensar uns absurdos. Assim, cara, deu, né? Acabou já, não vai conseguir trabalhar nesse negócio. E eu tinha essa premissinha na cabeça. E aí eu fiz um áudio de 15 minutos, que foi o meu primeiro podcast, tentando desenvolver essa ideia, assim, do velho... Sim. Que não entendeu que a vida acabou ainda. Essa era a premissa. Entendi. Aí tentei desenvolver em 15 minutos lá, que foi o meu primeiro podcast de todos, foi esse. Legal. Aí eu joguei lá no SoundCloud, e aí uns amigos ouviram e disseram que era engraçado. Aí eu acreditei. E aí eu comecei a fazer, tipo, todo mês eu fazia um desses áudios. Aí o SoundCloud, acabou a banda do SoundCloud, eu fui para aquele outro site que eu te falei agora e fiz todo aquele esquema. Mas o meu primeiro podcast foi isso. Eu tava estudando para ser radialista e visualizei uma premissinha. Esse episódio tá lá ainda. Deve estar. Deve estar. Pegar lá. Eu não sei como é que o pessoal consegue achar, mas deve estar lá ainda esse podcast. E aí alguns amigos da escola ou da faculdade ouviram e acharam engraçado e eu comecei a fazer meio que mensal. Sempre que eu tinha uma ideia que eu achava que era engraçado, eu ia lá e gravava. E aí, disso eu comecei a comentar notícias e comecei a... Aí ele foi mudando, né? Contar histórias da minha vida e e continuei consumindo comédia e comecei a tentar transformar minhas histórias em comédia e tal. E aí foi virando esse negócio até que virou esse programa fixo, né? Que é o meu primeiro podcast de todos, que hoje eu tenho 12 podcasts. Esse foi o meu primeiro. E foi isso. Basicamente essa é a história do podcast Saco Cheio. E o nome veio da onde? Cara, o nome... Puta, é uma boa pergunta. Eu lembro que o nome do podcast era Saco Cheio e Mau Humor. É? A primeira versão. E eu acho que falando, eu falava, estamos no ar com mais um podcast Saco Cheio e Mau Humor.
E aí começou a virar podcast Saco Cheio. Meio que uma forma mais... Você mesmo que já deu uma diminuída ali. Uma forma mais familiar de se falar. E virou o Saco Cheio podcast. Foi virando assim. Mas não lembro... É porque eu era meio jovem, revoltado, de mau humor com o mundo. E aí eu saco cheio, mau humor, eu não gosto de nada. Era essa vibe, assim. E por isso que eu acho que eu dei esse nome pro programa. Legal, é legal, ué. Eu lembro que o avatar do programa era um cara numa mesa, assim, fazendo... Era um desenho clássico da internet de lá 2010, 11, por aí. Cara de saco cheio da vida, assim, né? Essa era a vibe do negócio. Entendi, muito bom.